para essa construção aqui do conhecimento, nós nos lembramos da evolução pela qual passou a ciência, tá certo? Então nós, olhando para trás, nós vemos que com a queda de Roma, 487 da era cristã, houve uma grande desagregação. Então aquilo que era um conhecimento clássico, um conhecimento antigo, construído desde os filósofos que vieram antes de Cristo, passando pelo período da Grécia, Macedônia, tá certo? O helenismo, né, que é quando isso se difunde pelo mundo, o Império Romano, os grandes pensadores de Roma, o aproveitamento da cultura grega dentro da cultura romana, características da própria cultura romana, a questão legal, tá certo? Os grandes pensadores de Roma, tudo isso, quando acontece a queda de Roma, a queda da Roma do Ocidente, permanece a Roma do Oriente ainda, que será o Império Bizantino, com a queda da Roma Ocidental, da cidade de Roma mesmo, que é invadida, destruída, isso fica, vamos dizer assim, desagregado, isso fica caótico, né? Mas uma instituição permanece firme, mesmo com a queda de Roma, e esta é a igreja. Então, a igreja cristã permanece ali, aquela igreja em Roma, que assume um papel preponderante, um papel de extrema relevância, e que posteriormente será institucionalizada, tá certo? Firmando uma parceria com representantes do Império, representantes daquilo que restou, tá certo, de Roma, representantes daquele império que estava sendo construído, né, que estava firme ainda e iria permanecer durante muito tempo, que é o Império Bizantino, e firmando grandes parcerias com os pequenos reinos bárbaros que agora estão se organizando, tá certo? Então, essa igreja que detém as catedrais, que detém os mosteiros, que detém as bibliotecas e que é portadora de todo aquele saber, aquele conhecimento do mundo antigo. Ela é portadora do conhecimento produzido entre os gregos, produzido entre os romanos, produzido entre outros povos da antiguidade, os judeus, tá certo? E o conhecimento produzido dentro dessas mentes que estão construindo o cristianismo. Seus grandes tratados, seus grandes estudos, Agostinho, posteriormente virá Tomás de Aquino, tá certo? Então, essa igreja, ela vai promover a educação desses novos reinos bárbaros, que serão agora estruturados a partir de uma legislação romana, que será lhes comunicado dentro dessas escolas de conhecimento, anexas às catedrais, ligadas aos bispos. Nascem então essas escolas para educar os eclesiásticos, para educar a aristocracia nascente, tá certo? Essas escolas posteriormente se desenvolverão e se interessarão por outros temas, como a medicina, como a aritmética, como a música, como as artes, ok? Vindo a constituir o direito civil fora do direito religioso, e a teologia encabeçando toda essa estrutura científica, a teologia como a mestra das ciências. Aí você terá o período da Idade Média, com o surgimento das universidades. Então as universidades surge a de Bolonha, que é das mais antigas, né? Oxford, e por aí vai, a de Paris, tá certo? Então surgem aí Coimbra, né? A de Salamanca, também interessante. Surgem as grandes universidades que atenderão esse grande propósito de difusão científica, tá certo? E isso vai avançar até que, chegando em épocas mais posteriores, perto aí da Reforma, pouco antes da Reforma, surge o Renascimento, tá certo? O Renascimento é a busca do conhecimento pré-Igreja Católica, antes do filtro da Igreja Católica. Eles começam a tentar ter contato direto com a sabedoria dos romanos, com a sabedoria dos gregos, tá certo? Então você tem agora o chamado Renascimento. O Renascimento impulsiona o humanismo, que é o foco sendo deslocado da religião, sendo deslocado de Deus, ou da igreja, tá certo? Ou da teologia, para o homem. O homem é o centro de todas as coisas, tá certo? O homem agora está centralizado, o antropocentrismo, né?
Então, com o antropocentrismo apregoado pelo humanismo, você tem um deslocamento do interesse. O interesse agora é os assuntos que estão ligados à humanidade, ao homem, e não a Deus, e não à revelação da Sagrada Escritura. E esse humanismo é o que vai desembocar, tá certo? Na grande corrente, tá certo? No grande rio, que é o iluminismo. Aí com o iluminismo há, de fato, uma emancipação desses pensadores que acreditam e apregoam que não necessitamos mais da luz, nem da igreja, nem da Bíblia, nem de Deus. A luz são esses pensadores agora, esses pensadores que estão favorecendo o racionalismo, o empirismo, tá certo? Estão favorecendo aquilo que está dentro do escopo da investigação humana, da investigação empírica, aquilo que pode ser analisado e provado, ok? O que interessa agora é isso. Então, são esses, com o iluminismo, são esses pensadores que ganham destaque e que passam a ser o referencial dentro das academias, dentro das universidades. E é dentro desse âmbito que surge essa teologia liberal. Qual é a tentativa que a teologia liberal faz? Preservar a teologia para que ela permaneça dentro da academia, para que ela permaneça dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente das universidades, porque ela estava ponto a ponto, momento a momento, perdendo prestígio, perdendo destaque. Ela já não é mais a coroa das ciências, ela talvez nem seja mais uma matéria de estudo, tá certo, dentro dessa academia. Talvez ela seja totalmente rechaçada. Então, com o desenvolvimento desse âmbito de pensamento, dessa fase do iluminismo, muitos desses teólogos passam a se inclinar a essa perspectiva, passam a se inclinar, tá certo, a essa forma, né, de pensamento, essa forma de estudo, e passam a adotar essa perspectiva para analisar o conteúdo bíblico. Ela passa a adotar essa perspectiva para analisar a Bíblia. Dentre a análise bíblica, a escatologia. A escatologia estará incluída, então, dentro dessa nova forma de pensamento, na qual o que importa, o que interessa é o que está dentro da razão humana, é o que está dentro da possibilidade empírica, aquilo que pode ser analisado e provado. Se é sobrenatural, então não é racional. Se não é racional, então é mitológico. Aquilo que é sobrenatural é mitológico. E assim, Rudolf Bultmann proporá a desmitologização da Sagrada Escritura. Restará o quê? Apenas um conteúdo, algumas narrativas históricas, muitas delas também desacreditadas, e aquilo que possa ser reaproveitado como conteúdo ético e moral. Então, muito da teologia liberal é isso, é atribuir o sobrenatural à mitologia, buscar uma desmitologização da Sagrada Escritura, filtrando aquilo que pode ser aproveitado como conteúdo fundante, conteúdo fundamental para uma ética e uma moral, tá certo? Um conteúdo ético e moral. Então isso é o que restará, é o que sobrará desse processo, dessa depuração, tá certo? Esse moedor, né? Colocar a Bíblia nesse moedor de carne aí. O que vai sobrar é isso, o que vai sobrar é somente esses elementos aí. Então, essa escola liberal, ela facilmente reputará tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi declarado como eventos e fenômenos sobrenaturais, reputará como simplesmente algo simbólico, que foi atribuído pelos autores antigos para agregar aos personagens bíblicos algum poder, ou a sua narrativa, agregar a ela algum fenômeno sobrenatural, e assim promovê-la. Promover a fé, promover o evangelismo, promover a igreja. Então, eles facilmente atribuem que isso não eram fatos de verdade, mas apenas algumas narrativas simbólicas para agregar esse tipo de poder ou para comunicar uma mensagem de uma forma metafórica, tá certo? Então, ele falou acerca de um arrebatamento. Por quê? Ele está falando da saída da vida de pecado para uma vida de santidade, é só isso, é metafórico, não é factual, não acontecerá no momento histórico e afetará a realidade, é apenas uma metáfora, é somente metafórico. Escatologia consistente
como ele cita aqui Johannes Weiss e Albert Schweitzer, dentre esses proponentes dessa escola liberal, alguns entenderam que a Bíblia não deveria ser, vamos colocar nessa forma, ajudada, tá certo? Por esses teólogos engajados nessa perspectiva da teologia liberal, que tentavam reinterpretar a Bíblia de acordo com essa nova perspectiva, tá certo? Iluminista. Eles diziam, não, a Bíblia tem que ser lida como ela está, e se ela não se encaixa dentro dessa perspectiva é porque ela está errada e acabou. É porque de fato ela errou, de fato ela se equivocou. Então, tanto Johannes Weiss, que é quem começa esse processo, como Albert Schweitzer, eles terão uma visão bastante negativa, uma visão bastante fatalística, mas não só fatalística, uma visão depreciativa, olhando para a Bíblia como tendo, a partir de Cristo, né, da sua revelação, da sua obra, da sua vinda, e outros integrantes, Paulo, os apóstolos, olhará para eles como tendo proposto algo que não funcionou, tendo proposto algo que falhou. Jesus veio para salvar a humanidade, só que a humanidade foi salva? Não, a humanidade está caminhando para a destruição, então não deu certo. Então, assim, eles não têm qualquer tipo de constrangimento em fazer essa afirmação de que, na verdade, a coisa falhou e o que nos resta é isso aqui. Então, a escatologia consistente é nesse sentido, de ser consistente com a narrativa do texto, mas olhando a partir dessa perspectiva liberal, encarar que, na verdade, aquela tentativa falhou, aquela tentativa não deu certo, não funcionou. E assim fica essa análise bastante negativa com relação àquilo que foi anunciado no texto bíblico, ok? Então você tem aí esses representantes. Essa proposta escatológica nasce de uma dissidência dos liberais. Distanciando-se dos liberais que encaravam o ensino de Cristo somente a partir de uma abordagem puramente ética, aquilo que eu falei para vocês, eles olham de uma forma simbólica, tá? Encarando todo o sobrenatural como apenas uma questão simbólica, não é realidade, é apenas simbólico, e filtrando tudo isso, fica somente os referenciais éticos e morais. Weiss declara que, na verdade, o ensino de Cristo deve ser entendido como plenamente escatológico, sendo aguardado seu cumprimento para um tempo futuro de forma drástica. Já a abordagem de Schweitzer, com o chamado caminho moderno, era entender que o reino evoluiria paulatinamente, mas a conclusão a que ele chega sobre o propósito de implantação do reino por Cristo é que terminou por dar em um grande fiasco com a morte na cruz. Então ele olha para isso como uma derrota. Não podendo conceber em hipótese nenhuma a possibilidade da ressurreição. Porque a ressurreição é sobrenatural. E sobrenatural não cabe dentro da caixa materialista. Tá? Então é uma perspectiva materialista, tá certo? É racionalista, materialista, empirista. Então não cabe dentro dessa caixinha. É uma caixinha, né? Materialismo é uma caixinha. O que couber dentro dela é o que existe. O que não couber dentro da caixinha do materialismo não existe. Mesmo que seus fenômenos sejam percebidos. O fenômeno do sobrenatural, mesmo que ele seja percebido constantemente, mas o materialista os ignora, fecha os olhos para ele, porque não cabe dentro da sua caixinha materialista, tá? Então você tem aí essa situação na qual esses autores, olhando com sinceridade, mas dentro da sua perspectiva liberal, eles entendem que tudo aquilo foi um grande fiasco. Escatologia realizada preterista. Veja os defensores daquelas escolas que eu passei para você. A escola preterista vem Charles H. Dodd, tá, com esse importante livro. A escola preterista realizada, que tem como representante Charles Harold Dodd, encara a questão escatológica como algo que está totalmente ou quase totalmente realizado. Tudo aquilo que era futuro no Antigo Testamento havia se realizado no tempo de Cristo. Logo, o reino não é o que virá, e sim o que já está entre nós. Após muitas críticas, esse ponto de vista foi parcialmente alterado de reino realizado para reino iniciado. Certo? Aqui fica um pouco em cima, né? Para reino iniciado. Mas que
resta pouco a ser concluído. Então oscila entre o preterismo e o historicismo, tá? Ele entende, na verdade, que a maior parte de tudo aquilo que é analisado em escatologia é tudo já realizado, é tudo passado. É tudo passado. Simplesmente foi colocado numa linguagem para disfarçar o impacto, para que os romanos não percebessem acerca do que eles estavam falando, que é o triunfo do reino de Deus, o triunfo do reino de Cristo contra essas hostes espirituais do mal representadas pelos romanos, por exemplo. Não somente os romanos, mas todos os inimigos do cristianismo, inimigos da igreja. Então ele entende que era os autores da época falando para os leitores da época acerca de algo que estava acontecendo na época e que já se resolveu naquela época, ok? Vamos adiante. Vamos lá. Isso. Pulou 1. Escatologia existencial. Vamos lá, vamos voltar para o lugar certo. Volta 1. Deixa eu ver. Ah, sim, passa por esse slide primeiro. Ok. Histórico preterista, um slide para melhor esclarecimento. Deixa eu ver aqui na apostila. Histórico preterista, realizada é página 7, tá? Realizada é página 7. E aí tem os subtópicos aqui, ó. Seria sobrenatural, daria fim ao poder do mal, transformaria completamente a vida dos súditos. Realizada e existencial é página 9, tá? Existencial é página 9. Histórico preterista. Veja, o Apocalipse trata de algo já realizado. As profecias sobre o Messias e sobre as perseguições se cumpriram até o ano 70. A perspectiva deles é essa, de que tudo foi resolvido dentro daquela época do início do cristianismo. Tá certo? É apenas informação histórica, é o que nós temos em mão. O milênio já foi realizado com o crescimento do cristianismo. E isso é um milênio para eles. É só isso. O milênio para isso é a igreja crescer. A igreja crescer em número, ocupou espaço, pronto, é um milênio. É o reino de Cristo, ok? Claro que o texto bíblico nos indica um mundo que não bate com esse. Só que eles dizem que aquilo é, na verdade, uma abordagem excessiva, uma abordagem exagerada. Esqueci o termo agora na língua portuguesa. Mas é quando você carrega assim, de uma expressão mais intensa, tá certo? Para intensificar a forma como você quer afirmar aquilo, ok? Eu não lembro agora do recurso, mas em breve eu vou lembrar. O milênio já foi realizado com o crescimento do cristianismo. Gradativamente, Deus está transformando a terra, ok? Novos céus e nova terra, estabelecimento do governo de Cristo. Cristo realizou tudo o que havia profetizado acerca dele, profetizou sua vinda para essa geração, Mateus 10, 23, o que se cumpriu com a destruição de Israel em 70, dando início ao reino milenial preterista. Então, o reino milenial é essa expansão do cristianismo, ok? Restando para o final somente juízo final, quando se dará o destino eterno daqueles que são salvos, daqueles que são condenados. Tá? Então, essa é a perspectiva preterista ou realizada. A existencial de Rudolf Bultmann, né, que a gente cita bastante quando fala de liberalismo teológico, autor do conceito de desmitologização, tá? Demitologização ali, né? Desmitologização da Bíblia. Via ele o Apocalipse como uma parábola. Pronto, só de dizer isso aí você já entende do que ele está falando. O Apocalipse é uma parábola. Paráboleo, lançar ao lado, né? Então, a tentativa aí de ilustrar uma verdade profunda por meio de uma parábola, tá certo? Então, Jesus usou bastante desse recurso para falar com a multidão. Então, a multidão que tinha dificuldades para entendimento, Jesus fala com eles através de parábolas. Então, ele fala sobre algo que é paralelo à vida deles. Ele pega o conhecimento que ele está transmitindo, que é muito profundo, está muito além do que eles conseguem compreender e absorver, e ele aproxima esse conhecimento deles, falando de algo que está ao lado deles. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira, parte da semente caiu em pedregais, outra caiu entre espinhos e uma parte caiu em boa terra, vindo a produzir. Ok. Do que ele está falando? De semente? Não. De plantio? Não. Ele está falando do reino de Deus. Está falando da palavra de Deus,
da aceitação à palavra de salvação, das boas novas, evangelho, salvação em Cristo Jesus, receptividade, um a ignora, cai ao lado, outro recebe mais superficialmente, cai em pedregais,